pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos abordar as crises do século XIV e XV do módulo 28 da apostila. Esse módulo ele é bem curtinho, não tem, digamos assim, muitas coisas a acrescentar, tá? Mas só para a gente pensar muito bem como é que foi essa transição da Idade Média para o período ali que a gente vai conhecer também como modernidade, tá? Então, para fazer essa transição entre Idade Média e modernidade, a Europa, principalmente, a gente vai estar aqui falando principalmente da Europa, vai passar por algumas crises, tá? E a gente vai dar uma olhada, então, que crise foi essa e como é que a Europa vai passar por essa crise e como é que vai chegar aí esse momento que a gente conhece como modernidade, ok? Então, vamos lá? Inicialmente, né, a apostila de vocês aponta aí o que eles chamam de crise de retração, né? Então, quais serão os fatores que ocorrerão na Europa para fazer com que ela retraia, né, que ela encolha, tá? Inicialmente, então, a apostila de vocês aponta a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é uma guerra entre a Inglaterra e a França pela região de Flandres. A região de Flandres é uma região que produzia bastante lã, tá? Tinha uma produção ali de ovinos muito grande. Então, ela era bastante importante para a indústria, ou pelo menos o início da industrialização ali, da produção de tecidos, né? Então, a Inglaterra tinha muito interesse nessa região de Flandres, assim também como a França, tá? Bom, durante a Guerra dos 100 Anos, vai acontecer uma explosão de revoltas no campo, que vão ser conhecidas aí como jaqueris, tá? Essas revoltas camponesas, né, elas giravam muito em torno da tributação, essas tributações muito ligadas ainda àquele período do feudalismo, que a gente conhece aquelas obrigações que os camponeses tinham para com o senhor feudal. Então, essas revoltas camponesas vão começar a lutar por uma tributação mais justa, né, para que eles pudessem sobreviver àquele momento, tá? E também essas jaqueries vão falar muito sobre as condições de vida no campo. Você já vai ter aí no século XIV e XV o estabelecimento, né, o renascimento urbano, e aí você vai ver que as condições de vida no campo vão piorar bastante, porque os olhares, o investimento né, do capital vai voltar para as cidades. Então, as jaqueries, que são essas revoltas camponesas que acontecerão por toda a Europa, vai girar em torno da tributação e também dessas condições de vida aí do campesinato. Durante a Guerra dos 100 Anos, vai surgir aí o mito, né, da Joana d'Arc, que vai exatamente pegar esses camponeses, revoltosos camponeses aí, para lutar na batalha contra a Inglaterra na França. E aí, devido ao seu sucesso, a questão dela ter uma liderança muito forte, ela vai acabar na fogueira, queimada como herege. E aí tem vários filmes da Joana d'Arc para vocês assistirem e saberem mais dessa história. E aí, a Guerra dos 100 Anos, né, vai terminar com a vitória da França, então a região de Flandres vai ficar com a França, só que essa Guerra de 100 Anos vai acabar arruinando essa nobreza feudal, né, porque eles vão investir tudo nessa guerra e eles vão acabar ficando sem capital, e isso também vai facilitar um pouco o fim do feudalismo e também essa transição aí do medievo para a modernidade. Você vai ter a ascensão daqueles novos burgueses, né, dos mercadores, então vai ter uma nova classe social aí assumindo o protagonismo da história. Uma outra crise que vai fazer com que a Europa se retraia, que ela encolha, que ela diminua, é a peste negra, né? Essa peste, ela vai vir da Ásia através dos mercadores italianos, mas antes deles descobrirem isso, né, houve um antissemitismo muito grande, eles acreditavam que quem trazia a peste negra eram os judeus, e isso vai, obviamente, agregar a essa coisa antijudaica, antissemita, tá? Então isso vai incorporar os ideais antissemitas da Europa. O antissemitismo não foi inventado pelos nazistas no século XX, ele já vem lá da antiguidade, tá?
Então, a peste negra vai ter esse traço antissemita, eles vão acreditar que quem trazia isso eram os judeus, mas, na verdade, quem trouxe a peste para a Europa foram os mercadores italianos que andavam lá pela China. Você tem aí o Marco Polo como exemplo grande desse mercador italiano que vai lá para o Oriente. E as pessoas tentavam agora fazer o movimento inverso, né? Elas tinham fugido do campo para a cidade, nesse novo renascimento urbano, né, como a gente já tinha falado. Só que essa peste negra vai fazer com que as pessoas fujam desses aglomeramentos urbanos e fujam para o campo, né? Só que isso vai ajudar a alastrar a doença, né? Você vai ter aí essa galera fugindo para o campo e levando essa doença para o interior da Europa, tá? E uma outra crise também que acontece nesse momento aí é a crise agrícola. Por que uma crise agrícola? Porque você vai ter um aumento da população, porém a tecnologia agrícola não vai acompanhar o aumento da população e você não vai conseguir aumentar a produção de alimentos tanto quanto o aumento da população. Isso vai fazer então com que haja uma fome. Então esse período final aí da Idade Média, a gente pode falar que tem 3 questões que é importante que a gente saiba, tá? É um período de guerra, um período de doença e um período de miséria ou fome, tá? Então você tem essas 3 questões aí na Europa que vai fazer com que eles repensem o modo até de como governar, de como tratar politicamente essas questões na Europa, tá? E isso vai fazer então com que a gente pense então a transição desse mundo feudal ou desse estilo, ou pelo menos desse modo de produção feudal para um novo modelo, então, que é o modelo capitalista. Vai ter também indicado aí na apostila de vocês uma crise de desenvolvimento. E o que ele quer dizer com essa crise de desenvolvimento? Né? Por que a Europa vai ter uma dificuldade de se desenvolver? Né? Então, você vai ter uma série de dificuldades para a implementação do capitalismo. E que tipo de dificuldades são essas? Né? Você vai ter aí uma retomada da demanda devido ao crescimento da população. Então, você vai ter uma população depois das crises de fome, de guerra e da peste. Essa população vai aumentar. E aí você vai ter uma dificuldade de acompanhar essa demanda. A produção, né, não vai acompanhar essa demanda. Então, tudo aquilo que se produzia de alimentos ou de artigos de uso não vai acompanhar o crescimento da população. Além disso, né, você vai ter a tomada da principal cidade do Oriente, que é Constantinopla, pelo Império Turco-Otomano. Isso vai fazer com que se dificulte o transporte de produtos do Oriente para o Ocidente e vice-versa. Então, o comércio será prejudicado devido a isso. E também você vai ter um esgotamento dos metais preciosos na Europa. Lembrando que, por causa desse esgotamento, você vai iniciar um período chamado de metalismo. A riqueza das nações será medida pelo acúmulo desse metal precioso. Tá? Mas a gente vai falar mais para frente, quando a gente falar ali de grandes navegações, falar do mercantilismo, que é exatamente o modelo econômico que vai fazer essa transição entre o feudalismo e o capitalismo. Ok? Então você vai ter essa crise de desenvolvimento que vai levar o quê? Os europeus tentarem buscar as saídas para essas crises fora da Europa. É por isso também que eles vão por isso que eles vão começar então a tentar descobrir novos mundos, né? Por isso que os nossos próximos episódios aí serão em torno de como a Europa vai tentar lidar com essa crise, para solucionar essa crise. Aí você vai ter uma crise na religião, que é a Reforma Protestante, você vai ter uma crise cultural, que é o Renascimento, até chegar lá na questão das grandes navegações, que é a busca da solução dessa crise em outros locais, digamos assim, do mundo. Okay? Eles vão buscar matéria-prima, vão buscar novos mercados e por aí vai. Mas a gente vai falar mais sobre isso detalhadamente lá na frente. Beleza? Pessoal, por hoje era isso. Não esqueçam de ler a apostila, de realizar as atividades. Na quinta-feira nós temos um encontro para corrigir, então, os 3 últimos módulos que nós vimos aí, o 27, o 28 e o 29. Tudo bem? Era isso. Um grande abraço. Até lá.